Pronto, meus amores. Agora a gente vai para o terceiro e último tópico. Diz assim: um homem de profunda piedade pessoal. Eu fui atrás de saber o que significa piedade, né? E eu descobri que não significa só uma pessoa que sente misericórdia pelos outros, que se compadece pelos outros, mas significa uma pessoa devota, uma pessoa religiosa, entendeu? Assim, eu não quero dizer bem que Jó ele era um religioso, né? Porque nem sempre religioso significa alguma coisa realmente boa. Mas quando ele disse que ele era devoto e religioso, significa que ele tinha uma rotina de oração, entendeu? E de consagração a Deus. A Bíblia vai falar que Jó, que os filhos de Jó, eles faziam banquetes, que eram datas festivas, que eles mesmos faziam, entendeu? Podia ser mensalmente, anualmente, eu não sei bem como, que a Bíblia não especifica. Mas a Bíblia diz que eles se reuniam e festejavam. E Jó se levantava de madrugada, entendeu? E fazia sacrifícios a Deus, sacrifícios em pedido de pecado, porque antigamente era assim que as pessoas pediam pecado a Deus, através de sacrifícios. E Jó ia e se levantava e fazia sacrifícios. E ele pensava assim: talvez os meus filhos tenham feito, pensou ou falou algo que desagradou a Deus, entendeu? Por isso vou, entendeu, fazer esse sacrifício. Ele acordava isso de madrugada e fazia esses sacrifícios pela madrugada. Ele orava ao Senhor, ele buscava a Deus, entendeu? Ele tinha uma vida de consagração a Deus. Jó, gente, ele não era só um homem íntegro, ele não era só um homem bom, justo, reto, temente a Deus. Não, ele amava a Deus. Ele tinha uma vida de oração e os seus filhos faziam parte dessa oração, entendeu? Ele era um pai cuidadoso. E eu quero relatar uma coisa também que está escrita aqui. Até a revista também relata que em nenhum momento mostra realmente que os filhos de Jó cometiam pecados. A Bíblia vai dizer que Jó se levantava de madrugada e pensava: talvez meus filhos, mas só talvez, tenham pecado contra o Senhor. Mas pelo contrário, a família de Jó se mostrava uma família amigável, amistosa e harmoniosa. Tanto que os irmãos, quando faziam as festas, eles convidavam os outros. Era cada um por sua vez. A própria Bíblia vai dizer que os seus filhos comemoravam um a cada vez. A cada um dos filhos de Jó, vamos supor, se fosse mensal, estavam responsáveis por esse banquete e eles iam, se encontravam, festejavam. Demonstra, sim, uma família amistosa, uma família que se ama, que comemora junto, entendeu? Porque senão, pelo contrário, poderia ter muita discórdia e eles nem quiserem nem que um fosse na casa do outro, mas não. Pelo contrário, a Bíblia ela relata justamente o contrário disso, de uma família que vivia unida e festejava, entendeu? E Jó, por ser um pai cuidadoso e zeloso, se preocupava com seus filhos e ia e pedia perdão para caso um deles tenha pecado. Eu quero só relatar isso. Esse pai é um pai amoroso, cuidadoso, zeloso pela sua família. Que a gente possa ter Jó como exemplo de um homem perante a sociedade, de um homem que serve a Deus e de um pai que cuida de seus filhos. E ele era tudo isso, gente. Ele era um homem honesto, de bom caráter, de boa conduta. Ele era um pai zeloso, cuidadoso e era um homem reto perante a Deus, um homem que se consagrava, entendeu? E que orava ao Senhor. É esse homem que se chamava Jó. Esse testemunho que a Bíblia tem sobre ele. A Bíblia e todos nós, entendeu? Então que a gente possa aprender cada vez mais com ele, tá bom? A aula de hoje acaba aqui. O próximo tema, né? A lição de número 3. Vai ser a seguinte, é assim, Jó e a realidade de Satanás, tá bom? Então, aguarde para a próxima aula, tá? E obrigada por ter assistido essa aula. Beijos e tchau!